E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa reprise do Café com Mentoria. Já estou aqui com o meu cafezinho com leite hoje, com um pingadinho de leite de amêndoas, para a gente falar sobre o seu 80-20. Hoje eu vou trazer aqui para você o segredo que habita no princípio de Pareto, onde 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações e assim por diante. Eu quero que você, mulher empreendedora, hoje saia daqui identificando quais são os pontos, os gargalos que está aí hoje acontecendo na sua vida, no seu negócio e que não está te permitindo ser talvez tão produtiva quanto você gostaria de ser. Então, para começar, fiz aqui um roteiro para eu não me perder e eu quero perguntar para você se você já sentiu que trabalha muito, mas que os seus resultados não têm acompanhado os seus esforços. Então, eu quero que você olhe com carinho para esse momento e comece a pensar: será que eu tenho depositado minhas energias no lugar certo? Será que o que eu tenho feito tem de fato dado resultado? Bom dia, Luzia, seja bem-vinda. Já encaminha essa live aí para as amigas empreendedoras, que hoje o assunto é muito, muito bom. E para balizar todo esse assunto, a gente precisa falar do princípio de Pareto, que talvez você já tenha ouvido falar dessa história de 80-20 aí em algum lugar, mas talvez não saiba exatamente o que isso significa e como isso pode impactar na sua vida e no seu negócio. Então a questão é, o princípio de Pareto ele foi criado pelo economista Vilfredo, deixei até aqui anotado para não esquecer, Vilfredo Pareto é um economista italiano que começou a perceber que 80% das terras italianas pertenciam a 20% das pessoas, da população. E com base nisso foram surgindo novos usos para isso. Ele começou a avaliar que não só as terras, mas que isso também tinha relação com outras situações. E a partir dessa observação, vários estudiosos começaram a perceber a repetição desse padrão. E é por isso que hoje a gente fala muito do princípio de Pareto nesse sentido. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. 80% das suas vendas vem de 20% de seus produtos. 80% dos pratos mais vendidos vem de 20% do seu cardápio. E por aí vai. E é nesse sentido que hoje eu quero falar com você sobre o princípio de Pareto, sobre ele ser o seu segredo, né, de produtividade, o seu segredo de vendas. Bom dia, Aline, bom dia, Cássia, sejam bem-vindas. E eu deixei um roteiro aqui porque eu não quero me perder, porque hoje esse é o assunto, o segredo dos 20% que geram 80% dos seus resultados. Então pega o seu cafezinho, papel e caneta, que a gente vai começar a real oficial agora que você já entendeu da onde surgiu o princípio de Pareto. Então muitas vezes a gente começa o princípio de Pareto, vamos lá, ele precisa de observação para começo de conversa. Porque a gente pode, muitas vezes, a gente se perde em ações que a gente tem que fazer, a gente começa uma coisa e não termina, a gente começa uma coisa e faz várias coisas ao mesmo tempo e talvez não tenha o rendimento esperado. Talvez a gente enche a nossa prateleira de produtos, o nosso Instagram de produtos, e tem aqueles que vendem mais e aqueles que vendem menos. Então, para o princípio de Pareto fazer sentido, para você entender aonde está a magia desses 20%, do segredo disso, a gente precisa começar a avaliar. E agora eu quero que você avalie o seu negócio. Então, anota aí no seu papel, no seu caderno e começa a perceber. 80% do seu faturamento geralmente vem de 20% dos seus clientes, que são os seus clientes fiéis.
está cuidando bem desses clientes? Você sabe quem são esses clientes? Você tem um cadastro, um sistema onde você consegue acompanhar isso e validar esse princípio? Outro ponto, produtos ou seus produtos e serviços. Nem tudo que você vende, ele vai ter o mesmo peso. Nem tudo que você vende vai ter a mesma saída. Com certeza, ao longo do seu empreender, independente de você vender produto ou fazer uma prestação de serviço, você vai começar a reparar que 20% dos seus produtos talvez tenha uma saída muito maior e se venda muito mais fácil. Quais são esses 20%? Quais são esses produtos? Quais são esses serviços? Bom dia, Jana! Seja bem-vinda! Aí vem também o seu tempo e a sua produtividade. 80% do seu tempo pode estar indo para tarefas que não geram retorno. Qual é aquele 20% das suas atividades diárias que você senta, foca e faz e dá resultado? E traz venda? É um post bom no Instagram? É uma conversa no WhatsApp? Bom dia, Ângelo, seja bem-vindo. O que é o seu 80-20? E como você pode aplicar dentro da tua rotina, dentro do teu empreender? E é por isso que eu falei para você pegar papel e caneta e anotar isso. Porque dentro do teu negócio, você tem que saber quem são os seus clientes, quais são os produtos ou os serviços que você vende. E dentro da tua rotina, quais são as atividades, as tarefas, os afazeres que você precisa fazer para ser mais produtiva. Então, eu listei aqui para a gente trocar uma ideia e eu quero que vocês vão mandando aqui no chat se tem dúvida, se você consegue aplicar isso no seu dia a dia. Bom dia, Tassi, bom dia, Ângelo. Então, para pensar aí comigo. Um dos primeiros erros que afeta muito o nosso 80-20, e aqui a gente se pega todo mundo, pelo menos um pouquinho, é querer fazer tudo para todo mundo. Você já se viu querendo fazer tudo para todo mundo? Seja no seu negócio, seja em casa. Esse é um dos primeiros erros. Por quê? Porque você foca em muitas tarefas, geralmente tarefas dispersas, e elas fazem o quê? Elas consomem sua energia. Mas talvez por você estar fazendo várias tarefas, gastando muita energia, você não está tendo qualidade na sua entrega. E aí a qualidade afeta a percepção do teu cliente, por exemplo. Você comete esse erro? Se você comete, eu vou te sugerir que você nicha os seus serviços, as suas atividades, priorize as atividades. E muitas vezes, para a gente priorizar essas atividades que de fato dão resultado no nosso dia, o checklist é uma boa alternativa. Então, o que eu tenho que fazer hoje que é minha prioridade? Porque tem aquilo que eu tenho que fazer que é prioridade, tem aquilo que é urgente, e tem aquilo que se eu fizer hoje, se eu fizer amanhã, tanto faz. E aqui eu pego a mulherada, principalmente a mulherada que trabalha em casa, que tá trabalhando, tá focada, tá fazendo o que você tem que fazer para fazer pro seu serviço, aí decide ir na cozinha pegar um copo d'água. Chega lá, tem louça na pia, tem um calçado no chão, uma camiseta na cadeira. Aí o que ela vai fazer? O pegar a água já se transforma em organizar a casa, em limpar e tirar daqui, tirar dali. E a atividade que ela estava fazendo antes, que é a que de fato ia dar retorno para o seu dia ou resultado para o seu negócio, fica para depois. Então, organize as suas prioridades, para que você não queira fazer tudo para todo mundo e desperdice o teu resultado dentro do princípio de Pareto. Segundo erro muito comum é não analisar
os números do seu negócio. Então, você não registra suas vendas, você não tem cadastro de clientes, você não tem cadastro dos produtos. Ah, tá tudo aqui, Rafa. Tudo na cabeça. Não, eu sei. Ixi, é só você me perguntar que eu sei. Quando a gente deixa só para nossa cabeça, é muito fácil da gente falhar. Se eu perguntar agora para você, quais são os seus melhores clientes? Qual é o 20% dos seus produtos que mais vendem? Não, eu sei. Lista para mim. Lista 10 clientes pelo menos e lista 10 produtos pelo menos. Então, muitas empreendedoras, muitos empreendedores não sabem quais são de fato os produtos e clientes que geram lucro para o seu negócio. E justamente por falta, muitas vezes, de um cadastro. Por falta de um sistema para linkar todas essas vendas. Ah, Rafa, eu digito lá que vendi, só anoto que vendi e pronto. Mas tá o que você vendeu? O que você mais vende? E eu digo isso porque quando a gente olha para esses números, a gente consegue tomar decisões estratégicas. A gente consegue cortar desperdícios. A gente consegue desapegar, que às vezes tem um produto lá que só a gente que ama, ou um serviço que a gente faz que só a gente acha que precisa estar lá. Não, eu tenho que ter esse aqui, que senão não faz, senão vai ficar pouco, senão não vai completar com o que eu tenho. Tá, mas ninguém compra, ninguém olha. Entendeu? E por que eu falo que é importante você analisar os números e saber principalmente quais são os produtos que mais vendem? Aqui eu trago para você um exemplo de quando a gente tinha uma sorveteria e café, lá em Cascavel, o início do nosso empreender, meu e do meu esposo. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. A gente tinha um cardápio gigantesco, com várias delícias, e a gente percebia o quê? Que a maioria dos clientes pediam sempre a mesma coisa. Então, no nosso top 20, no nosso top 3, né, de produtos, estava lá a delícia da Via, que era sorvete com brigadeiro morango, brownie com sorvete e o Grand Gâteau. Aí um dia, conversando com um consultor nosso, ele falou pra gente, vamos analisar quais são os produtos que mais vendem? A gente estava em processo de franqueamento, ele falou, esse cardápio tá muito extenso, a gente precisa dar uma reduzida. E eu, apegada ao cardápio que eu tinha criado, falei, mas não dá pra tirar nada, porque tudo vende, porque isso, por aquilo. Ele falou, vamos aos números. Pegamos o sistema e era claríssimo o princípio de Pareto. De fato, eram 20% dos nossos produtos que eram responsáveis por 80% do nosso faturamento. Então, para que eu tinha que comprar, ter matéria-prima, ter estoque do produto que saía 2, 3 vezes por mês? Saiu do nosso cardápio. E em contrapartida, os que estavam no topo do nosso cardápio, que eram os mais vendidos, a gente foi lá e aumentou R$1 na precificação. R$1 em 300 produtos vendidos por mês, vamos supor, R$300 a mais no seu faturamento. Então eu consegui aumentar faturamento, olhando para os números dos produtos mais vendidos, reduzir desperdício e dor de cabeça, eliminando aquilo que não tinha uma boa saída. Ai, Rafa, mas não tinha aquele cliente que amava? Tinha, mas ele ia uma vez por mês e comprava uma vez por mês. Então ele fez o quê? Se adaptou e comprou outra coisa. Então olhe com estratégia para os números do seu negócio. Eu tenho certeza que você vai encontrar o princípio de Pareto aí. Que vai bater, que você vai perceber, poxa, realmente são 20% dos meus produtos ou serviços que são responsáveis pela maior parte do meu faturamento. Assim como eu já pedi para você olhar no seu dia a dia, nas suas atividades, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está priorizando. E o terceiro erro que eu trago aqui é trabalhar mais, em vez de trabalhar melhor.
Aí o que a gente faz? Trabalha o dia inteiro, fazendo um monte de coisa, Final do dia você tá com aquela sensação de que, nossa, parece que eu não fiz nada. Por quê? Trabalhou demais, sem estratégia. O que você pode simplificar? Qual processo no seu dia a dia você pode simplificar? Pode pedir, de repente, para a inteligência artificial te ajudar. Qual tarefa você pode eliminar ou delegar? Porque ela não faz sentido no seu negócio, no seu dia a dia. Bom dia, Betina. E eu falo isso, e eu falo alto para que eu escute também. Porque eu também tenho várias falhas ainda em relação a isso. Que a hora que eu me pego, eu falo, nossa, é verdade. Por que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui não precisa ser feito agora. Por que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui não vai me dar resultado. Então, olha, por exemplo, para suas redes sociais. Quais são os conteúdos que geralmente engajam, que geram venda e que vale a pena você repetir e gastar energia com eles? Eu costumo dizer muito para as minhas mentoradas, não fica gastando toda aquela energia do mundo nos seus stories. Os stories alimentam a audiência que você já tem, então você já sabe o que oferecer e o que falar com ela. Procura gastar um pouquinho mais de energia para pôr bonitinho, para pôr aquela frase, para pôr daquele jeito no feed, para que você traga uma audiência nova para o seu negócio. Então, avalie dentro dos 3 erros. Querer fazer tudo e para todo mundo. O que dá para você ser mais estratégica? Números, erro 2, não analisar os números do seu negócio. O que você pode analisar nos números do seu negócio hoje para te trazer mais faturamento e menos desperdício? E o número 3, o que na tua rotina de trabalho você pode fazer para trabalhar melhor ao invés de trabalhar mais? Então, para ficar mais prático para você, eu listei algumas soluções práticas para você aplicar o 80-20 aí dentro do teu negócio. Para você vender mais, para você crescer mais rápido, para você ter mais resultado. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aqui, vocês estão tão quietinhos. Deixa aqui nos comentários, você também que vai assistir a gravação, se isso está fazendo sentido para você. Se você já conseguiu identificar algum ponto aí que precisa de uma atenção. E anota agora essas soluções práticas para você já começar a colocar no seu dia a dia e avaliar com muito carinho. A Fernanda está dizendo que está fazendo muito sentido. E para quem tem sistema dentro da loja, entra lá no sistema. Olha quais são esses produtos que eu preciso ter. Porque estoque também tem dinheiro parado no estoque. Então a gente também tem que olhar muito para isso. Mania de fazer tudo para todos. Exatamente, eu tenho também um pouco disso. Estou me livrando aos poucos. Mas a gente tem que ser o quê? Também estratégica no nosso dia a dia. Porque senão a gente faz tudo para os outros e para nós. E para o nosso negócio. Eu fico deixando coisa por fazer. E daí se eu deixo coisa por fazer, depois quem vai ter que fazer de novo? E talvez os nossos resultados, que a gente tanto espera, tá em algum desses pontos. A Aline tá dizendo, tá, alguns desses pontos, é isso aí, né, Aline? Bom dia, Grazi. Então, vamos lá. Quero que você pare para analisar aí durante essa semana, hoje, tira um tempinho para fazer isso, porque de fato vai fazer você ser mais estratégica. Então, comece a identificar quais são os seus 20% mais lucrativos, seja do seu produto, do seu serviço, quais são os clientes que estão trazendo mais retorno para você, qual é esse 20% dos clientes que estão sempre mais presentes, porque aí eu tenho que dar uma olhadinha especial para eles, fidelizar eles, né? Fazer uma busca mais ativa, já que eles são responsáveis por tanto faturamento dentro da loja. Ó, a Jana já falou que está pensando em parar de pegar encomenda e fazer só pronta entrega. Você consegue o quê? Otimizar o seu tempo e quando for pegar encomenda, eu sugiro para ti, Jana, não parar 100% de pegar encomenda,
Mas quando pegar encomenda, deixar bem claro que a encomenda personalização é o teu produto high ticket. Então ele vai custar mais. Por quê? Porque ele vai demandar mais tempo, mais energia, mais dinheiro para fazer esse produto. Então olha com carinho sobre isso. Então identifica quais são esses produtos e daí dentro dos produtos da pronta entrega, faz o teste. Quais são os produtos que mais vão sair? Ah, é o calendário? Ah, é uma caixa de cápsula? É um porta-joia? Faz esse teste. E daí o que você vai fazendo? Vai produzindo mais desses. Foca também no que dá resultado dentro do teu dia a dia. Anota aí, focar no que dá resultado. Tenta reduzir o tempo gasto com tarefas que são pouco produtivas. Tenta delegar, tenta deixar para depois, automatiza aquilo que dá, delega aquilo que dá. Não fica lá meia hora pensando em qual legenda você vai pôr no seu post. Abre o ChatGPT, manda um áudio para ele, fala qual que é a ideia que está na tua cabeça. E ele vai te dar a legenda, aí você posta e já parte para outra atividade. Porque muitas vezes também a gente faz o quê? A gente quer mostrar que a gente é super produtiva e a gente fica em determinadas tarefas só para o nosso ego. Então a gente também tem que perceber isso. E perceber qual que é a hora de soltar, de desapegar. Desapegar de serviços, de produtos, de atividades, de situações. E procura investir, anota aí, investir nos meus melhores clientes. Manda mensagem personalizada para ele, manda um áudio, conta para ele dessa novidade, tenta fidelizar e atender melhor as necessidades dele, cria um clube VIP, um clube de vantagens, traz essas pessoas para perto. Ai, Rafa, mas eu não faço isso porque a fulana vai ficar chateada. A fulana que compre mais e faça por merecer estar dentro do teu grupo, no teu clube de vantagens. Entende? É isso que a gente tem que observar. Essa atitude adulta e estratégica que a gente tem que ter. E o último ponto, revise os seus conteúdos e as suas estratégias de marketing. Para você ir fazendo sempre aquilo que está dando já resultado. Testa uma coisa, testa outra, mas foca naquilo que está performando bem. Foca naquilo que está dando resultado. Tá ficando claro para vocês, gente? Porque o princípio de Pareto é justamente isso, é tirar esse 80-20. Então, igual eu falei no início da live, 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, 80% das vendas vem de 20% dos clientes, 80% das reclamações vem daqueles mesmos 20%. 80% do tráfego de uma página, de um site, vem de 20% de um criativo. Entendeu? Fran, essa parte do clube de vantagens a gente vai abordar mais dentro da mentoria Empreendedora Ouro. Então, a gente pode qualificar lá dentro, Fran já é mentorada, a gente pode qualificar lá dentro mais essa proposta. Dá pra gente criar várias coisas bacanas, inclusive em collab. E para você que sente que precisa melhorar essa sua questão do 80-20, mentoria é para você. Mentoria é sempre focada em 80-20, em te dar mais resultado, com mais aceleração, com mais objetividade, com mais estratégia. Ah, então eu tive essa ideia aqui, mentora, vamos lá, vamos desenvolver. Porque o que acontece? Muitas vezes você não está potencializando o teu 80-20 porque você insiste em ir sozinha. Você insiste em ir pelo caminho que você acha que dá certo. E às vezes esse caminho tá lá, só gastando energia, e o resultado tá vindo da onde? Então, se para você faz sentido, se você quer potencializar ainda mais seus resultados, eu te convido a vir fazer parte da mentoria Empreendedora Ouro, uma mentoria focada no marketing, nas vendas, em te trazer melhores estratégias, em te trazer maiores resultados,
em transformar você numa empreendedora ouro, numa empresária com visão estratégica, que faz o que tem que ser feito, que analisa aquilo que é necessário ser analisado dentro do seu negócio e que tem uma pessoa o quê? Para te dar direcionamento. Eu já passei pelo caminho das pedras e eu quero entregar para você mastigado como você vai fazer aí no seu negócio, para você ter o quê? Mais resultado. Porque se você tem mais resultado, você vira um case de sucesso para mim. Então você é o meu 80-20 também, as minhas mentoradas são. E que nem, ó, já nasceu uma ideia aqui. É muito mais difícil a Fran estruturar um clube de vantagem sozinha e pôr essa ideia em prática. É muito mais difícil sozinha. Agora ela vem para o encontro da mentoria, a gente formaliza, idealiza lá e ela bota em prática, com direcionamento, com orientação. Fazer mentoria, gente, é focar no seu 80-20. É entender que esses 20% focado, fácil, com caminho, com direcionamento, vai te dar esses 80% de resultado que você está buscando. Então, analisa dentro de tudo que a gente fez, de tudo que foi falado aqui, qual ponto hoje está falho no seu negócio. Qual ponto você precisa avaliar mais? E se você quiser anotar aí para fazer em forma de exercício, ó, a Jana tá aqui hoje, sou outra pessoa. E eu fico extremamente feliz e orgulhosa de ver a evolução, sua evolução, Jana. Hoje a sua busca, os seus estudos são totalmente diferentes da Jana que entrou na mentoria. E eu sou muito feliz de ter caminhado contigo para você alcançar tudo que você está alcançando hoje. Isso faz diferença. E para você que está aqui e quer começar de alguma forma, então anota, eu vou te deixar 3 exercícios para você fazer. Exercício número 1. Liste os 20% de clientes que mais compram de você, que mais compram de você. E além de você listar, isso eu devia falar só na mentoria, mas vou deixar isso daqui para você como um presente a mais, como um transbordo. Listou esses 20%? Agora para pensar em como você pode vender mais para eles. Quais são as necessidades dele ou as dores deles que você pode solucionar. Essa é uma chave ouro, uma chave mestra para você abrir muita coisa aí. Exercício 2. Descubra quais produtos ou serviços que representam 80% do seu faturamento. Quais são esses produtos e serviços? E se você ainda não sabe, a partir de hoje, nem que seja num caderno, você vai anotar os produtos que você está vendendo e depois avaliar quais são os que estão tendo mais saída. E se você já sabe, como que você está promovendo eles? Você está promovendo eles de forma estratégica, da melhor forma? Está dando ênfase para eles nas suas publicações, nas suas ações de venda? Quem sabe você pode ali aumentar R$1, 0,5% nesse produto e ter um reflexo melhor também no seu faturamento. E o terceiro exercício: avalie seu tempo e sua produtividade. Onde você está gastando tempo e que não está tendo retorno? Como que você pode otimizar isso? Bom dia, Regi! Seja bem-vinda a essa live. Nós estamos aqui falando sobre o 80-20. Quais são os seus 20% de ações que geram 80% dos seus resultados?
e depois volta aqui, essa live vai ficar gravada. Anota os exercícios, faça os exercícios, faça uma autoavaliação de tudo que foi falado aqui. Porque se você vem até aqui, escuta essa live, entende o que é princípio de Pareto, mas mantém só aqui, sinto te dizer, você vai continuar na mesma. Conhecimento precisa de prática, precisa de ação para se tornar resultado. Senão, não se torna resultado, fica só aqui. Só aqui. E sabe o que é pior? Ocupando espaço. Porque todo esse conhecimento que você armazena e que você não executa, tá aqui, ocupando espaço. Ocupando espaço de informações, de ações, de outras informações relevantes que podiam estar aí dentro dessa cabeça para fazer a coisa acontecer. Fez sentido, gente? Tudo que a gente falou aqui nessa live? Me diz se acendeu alguma luz, se brilhou alguma ideia aí, se virou alguma chave. Porque, de fato, olhar para isso é o que traz resultado no seu dia. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais desse olhar estratégico, desse olhar de empresária para fazer o quê? Para ter mais resultado. Porque muitas vezes esses resultados que você não está tendo hoje está sendo justamente por estar focando no lugar errado, no produto errado, na estratégia errada. E se você quer ter um direcionamento claro, de perto, para fazer as coisas acontecer, aproveita que as vagas ainda restam, na verdade, algumas vagas para você fazer parte da Mentoria Empreendedora Ouro, da turma 4, que já está começando. Hoje a gente tem módulo oficial e a gente já vai entrar com tudo. E você pode entrar ainda, nem que você perca o primeiro módulo, você pode assistir ele gravado depois, porque tudo fica gravado. E vem entender essa metodologia Empreendedora Ouro, esse método que vai te trazer mais resultados, posicionamento, mais vendas e mais direção. Porque talvez você não precisa de mais um curso, de mais uma especialização, de mais isso, mais aquilo. Você precisa de direcionamento. Você precisa saber o que fazer com o que você já tem. E é nessa hora que a gente percebe como investir numa mentoria é barato. Porque otimiza muito o que você já tem. Te dá o caminho para fazer com o que você tem e obter resultados com isso. E te ensina a investir melhor naquilo que você vai precisar depois. Porque eu sempre falo, comece com o que você tem, invista assim que possível. E a mentoria, às vezes, te traz muito mais resultado do que você ir lá investir em um novo produto, em um novo serviço, em uma nova qualificação. Aí você faz o seu caixa, armazena esse dinheiro, faz mais dinheiro e depois vai em busca de tudo isso. Porque o meu comprometimento com as minhas mentoradas é entregar resultado e fazer com que elas foquem cada vez mais no 80-20. E se para você isso faz sentido, é só me mandar um direct que eu te conto como que é, como funciona a mentoria Empreendedora Ouro. Então, acredito que depois de tudo que a gente tenha falado aqui, você já percebeu quais são os seus 20% mais estratégicos, né? E se não percebeu, respondendo as perguntas que eu trouxe aqui no exercício prático, eu tenho certeza que você vai chegar a alguma conclusão. Então, não deixa de olhar com estratégia para o seu dia a dia, para o seu negócio, para o seu serviço. Não deixe de fazer esse exercício que eu listei aqui com você e faça uma análise fria, estratégica mesmo. E se você quer aprender a vender mais, focando realmente naquilo que importa, comenta aqui que eu vou explicar para você como funciona a mentoria Empreendedora Ouro. Luzia, gostou? Já vai aplicar aí, né?
É isso aí. Quero ver vocês aplicando e depois me contando os resultados dessa live. Ela vai ficar gravada para você assistir de novo. E eu quero agradecer imensamente a atenção de cada uma que passou por aqui, de vocês que ficaram do início ao fim. Eu tenho certeza que vocês, olhando isso com estratégia, você vai perceber vários pontos, gargalos que estão talvez sugando a sua energia e não trazendo tanto resultado, e vai acender uma luzinha aí a mais da estratégia para o seu negócio. Então, aplica, olha com carinho para o teu 80-20, faça análise de números, análise de clientes, aplica essas estratégias e bora focar naquilo que dá resultado. Bora gastar energia com aquilo que vai nos aproximar mais da onde a gente deseja chegar. E para as minhas empreendedoras ouro, nos vemos hoje à noite, às 7 horas do horário de Rondônia, 20 horas do horário de Brasília. E para você que gostou desse conteúdo, não deixe passar em branco, faz seu print, posta que você estava aqui comigo tomando um cafezinho com mentoria, com muito 80-20, e anota aí na sua agenda que toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui no Instagram com temas relacionados ao marketing, a vendas, ao empreendedorismo, para justamente você ter mais resultados, se posicionar como referência e ser cada vez mais estratégica nas suas ações. Um grande beijo, a live já vai estar aqui no feed para você ver, rever e mandar para quem você quiser, para quem precisa entender mais desse princípio de Pareto. E bora, que essa quarta-feira eu quero todo mundo focado no 80-20. Um grande beijo e até logo mais.